Esse conteúdo faz parte do curso de Letramento Racial e está sendo disponibilizado no YouTube de maneira totalmente gratuita. Nos acompanhe, curta, compartilhe, deixe um like. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade a nossos estudos em letramento racial, falando sobre Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah nasceu em 21 de setembro de 1909. Foi um político, um revolucionário, foi primeiro-ministro, foi presidente de Gana, liderou o processo de independência do seu país. Defensor do pan-africanismo e da ideia de uma África unida, Kwame Nkrumah foi o primeiro presidente de Gana depois da independência do país, no ano de 1957. Nkrumah também foi um dos mentores da União Africana. Nascido na então Costa do Ouro, colônia inglesa, ele era filho de um ferreiro que trabalhava com orivesaria. Seu pai pertencia à tribo Akan do clã Azona e era respeitado por seus sábios conselhos, principalmente sobre questões tradicionais e assuntos internos. Kwame Nkrumah foi criado por sua mãe, Elizabeth Nayaniba. Ele era filho único de sua mãe e a mãe o enviou para uma escola primária dirigida por uma missão católica, onde ele provou ser um aluno competente. Viveu uma infância despreocupada, passada na aldeia, no mato e no mar, que eram próximos do local onde vivia. Em 1935, ele segue para os Estados Unidos, onde irá passar 10 anos. De acordo com John Henrik Clarke, falando sobre a estadia de Nkrumah nos Estados Unidos, ele cita que a influência dos 10 anos que ele passou nos Estados Unidos teve um efeito duradouro no resto de sua vida. Durante seus anos como estudante nos Estados Unidos, ele era conhecido como Francis Nioia Kofi Nkrumah, sendo Kofi um nome dado na África aos homens nascidos às sextas-feiras. Mais tarde, ele muda seu nome para Kwame Nkrumah. Nkrumah chegou a Nova York em outubro de 1935 e logo viajou para a Pensilvânia, onde se matriculou na universidade, mesmo não tendo recursos financeiros para passar o semestre inteiro. Ele ganhou uma bolsa de estudos posteriormente para suas mensalidades na Universidade Lincoln. Permaneceu sem recursos durante muito tempo nos Estados Unidos, onde para sobreviver ele fez trabalhos braçais em funções como estoquistas, carregador de peixes e aves, faxineiro, lavador de pratos e outros. Aos domingos, Nkrumah tinha o hábito de visitar igrejas presbiterianas negras. Nkrumah completou o bacharelado em Economia e Sociologia em 1939 e foi nomeado professor assistente de Filosofia. Em 1942, se formou na Universidade Lincoln no bacharelado em Teologia, sendo o melhor aluno do curso. Em 1943, obteve pela Universidade da Pensilvânia um mestrado em Filosofia e um mestrado em Educação. Ele militou em várias organizações políticas com o intuito de ganhar experiência para fundar um partido nacionalista. Presidiu a Associação de Estudantes Africanos. Nkrumah também trabalhou com o linguista William Everett Wermers e forneceu o material falado que formou a base da primeira gramática descritiva de seu dialeto nativo, Fante, da língua Akan. Foi para Londres no ano de 1945 e matriculou-se na London School of Economics como doutorando em antropologia. Retirou-se após um período e no ano seguinte matriculou-se na University College com a intenção de escrever uma dissertação de filosofia sobre conhecimento e positivismo lógico. Porém, seu supervisor recusou-se a classificar Nkrumah como um filósofo de primeira classe, dizendo: "Eu gostava dele e gostava de conversar com ele, mas ele não me parecia ter uma mente analítica. Ele também queria respostas rapidamente. Acho que parte do problema pode ter sido que ele não estava se concentrando muito em sua tese." Nkrumah também matriculou-se, mas não concluiu, um estudo em Direito. Enquanto estava nos Estados Unidos, Nkrumah passava os verões no Harlem. Então,
um centro da vida, do pensamento e da cultura negra na época. Encontrou dificuldades de moradia e emprego na cidade de Nova York e se envolveu na comunidade. John Henrik Clarke declarou sobre esses anos que Nkrumah passou na América, dizendo assim: estas noites foram uma parte vital da educação americana de Kwame Nkrumah, pois ele estava indo para uma universidade, a Universidade das Ruas do Harlem. Kwame Nkrumah é conhecido pela sua visão de uma África livre e unida e por ter conseguido a independência de Gana do domínio colonial britânico em 1957. Como presidente de Gana, sua administração foi principalmente socialista e também nacionalista. Financiou projetos industriais e energéticos nacionais, desenvolveu um sistema educativo nacional forte e promoveu uma cultura pan-africanista. Sob o governo de Nkrumah, Gana desempenhou um papel de liderança nas relações internacionais africanas durante o período de descolonização da África. Promoveu desenvolvimentos políticos e eleições presidenciais em Gana, em uma controversa oposição ao tribalismo. Em fevereiro de 1966, enquanto Nkrumah estava numa visita à China, seu governo foi derrubado num violento golpe de Estado liderado pelas forças militares e policiais. Os conspiradores se autodenominaram Conselho de Libertação Nacional e governaram como um governo militar por 3 anos. Nkrumah só soube do golpe quando chegou à China, um golpe de Estado em que a economia do país passou a ser liberal. Nkrumah nunca mais regressou a Gana, mas continuou a defender a sua visão da unidade africana. Viveu no exílio em Conakry, na Guiné, como convidado do presidente Ahmed Sékou Touré, que o tornou co-presidente honorário do país. Ao longo de sua vida, Nkrumah recebeu doutorados honorários de muitas universidades, incluindo a Universidade Lincoln, da Pensilvânia, a Universidade Estadual de Moscou, a Universidade do Cairo, a Universidade Jaquelônica da Polônia e a Universidade Humboldt da Alemanha. No ano 2000, foi eleito Homem Africano do Milênio pelos ouvintes do Serviço Mundial da BBC, sendo descrito pela BBC como um herói da independência e um símbolo internacional de liberdade, como líder do primeiro país negro africano a abalar fora das cadeias do domínio colonial. Nkrumah era conhecido politicamente pelo seu forte compromisso e promoção do pan-africanismo. Ele se inspirou nos escritos de intelectuais negros como Marcus Garvey, Du Bois e George Padmore. Dentre as obras de Kwame Nkrumah, podemos citar seus livros História Negra, Governo Europeu na África, de 1938, Gana, a autobiografia de Kwame Nkrumah, de 1957, A África Deve Se Unir, de 1963, Personalidade Africana, 1963, Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo, de 1965, Axiomas de Kwame Nkrumah, de 1967, Socialismo Africano Revisitado, de 1967, Desafio do Congo, também de 67, Voz de Conakry, de 1967, Dias Sombrios em Gana, de 1968, Consciencismo, Filosofia e Ideologia para a Descolonização, 1970, Luta de Classes na África, de 1970, A Luta Continua, 1973, Eu Falo de Liberdade, 1973, Caminho Revolucionário, 1973. Kwame Nkrumah teve uma extensa produção literária e intelectual e sua influência permanece viva até hoje. Nossa dica de leitura é o livro Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo, de Kwame Nkrumah. Curta, compartilha, deixa um like e até a próxima.